Olá, que prazer, que bom podermos estar aqui de volta para mais um momento em que nós podemos estar falando da palavra de Deus juntos. E para mim é um prazer poder saber que você que está do outro lado deseja e alegra-se em ouvir a palavra de Deus. É um prazer poder contar com a sua presença cada semana aqui no nosso estudo, aqui neste canal, para podermos juntos meditar e entender as profecias bíblicas e compreendermos o tempo em que vivemos. Amigos e irmãos, digo irmãos porque somos todos de uma mesma família, que é a família de Deus. Eu quero convidar-vos a nós buscarmos a presença do Senhor para que possamos abrir a sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, eterno Salvador, Senhor Jesus Cristo, amado Redentor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Senhor, pela presença do teu Espírito que nos conduzirá enquanto estudamos a tua palavra. É um prazer poder saber que amigos, familiares estão ouvindo a tua palavra, estão aceitando o convite de poder meditar nas profecias que apontam-nos para os dias em que vivemos. E esta hora queremos pedir que os teus anjos possam cercar cada lar, cada pessoa que particularmente assiste, seja a sós ou em amigos, que os teus anjos possam cercar e influenciá-los na compreensão do estudo desta palavra. Fica conosco, suplicamos e agradecemos tudo com perdão das nossas culpas, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje nós vamos continuar com nossos temas sobre profecias de esperança e eu já quero aqui partilhar convosco o meu monitor, ou meu screen, e espero que todos estejam a ver corretamente, e eu penso que sim. Então, nós estamos estudando essas séries proféticas, porque os dias em que vivemos necessitamos de viver com esperança. As turbulências que o mundo enfrenta, se perdermos a esperança, porque não conhecemos o futuro, será drástico para nós. Mas aqui, nesse estudo, você compreenderá o futuro que te aguarda, o futuro que aguarda cada um de nós e este mundo, e então podemos enfrentar todas as dificuldades e lutas com esperança. Nós estamos no nosso tema 6 desse estudo, que diz a maior profecia da Bíblia. A maior profecia da Bíblia. A Bíblia enfatiza dois aspectos principais do ministério de Cristo. Esses dois aspectos do ministério de Cristo encontram-se no santuário. E vamos falar e abordar desses aspectos importantes. A sua obra como sacrifício pelos nossos pecados, realizado na cruz, e a sua obra direita de Deus como sumo sacerdote, a sua intercessão em nosso favor. São duas obras importantíssimas que Cristo fez e está efetuando a nosso favor. A maior profecia da Bíblia, em extensão de tempo, as 2.300 tardes e manhãs, tem que ver com os dois aspectos essenciais da obra de Cristo, sobretudo o que se refere à sua intercessão que está decorrendo hoje e agora. Amigo, você tem um Deus ou tem um Salvador que intercede por ti exatamente neste momento. Enquanto você está assistindo ou aceitaste assistir esse estudo ou vê-lo com os seus amigos, saiba que Jesus está intercedendo por ti. Esta é a maior a sua obra que ele faz com mais prazer, com mais alegria, que ele tem todo o prazer, porque tudo que ele quer é que você não perca a salvação. Então, nossa primeira questão é: quando o santuário celestial seria purificado? Nós temos um texto na Bíblia, em Daniel, capítulo 8, verso 14, que na visão que Daniel teve dos dois carneiros, um com 2 chifres e outro com um chifre aguçado, lá em Daniel, capítulo 8,
nós encontramos que depois veio a ponta pequena, que surgiu, né? Dos 4 chifres que mais tarde surgiram, veio uma ponta que cresceu e derrubou a verdade por terra, pisou o povo de Deus, falou com blasfema e tudo mais. E isso mancha o santuário de Deus. E surge uma pergunta, que é essa que nós vamos ver aqui em Daniel 8,14, que um dos santos, em que Daniel estava vendo na visão, perguntou ao outro santo, mas até quando é que esse poder estranho, vai pisar no santuário de Deus, vai continuar a manchar a obra de Deus, vai continuar a pisar o povo do Altíssimo? E a resposta veio. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhã. Então, Jesus, após a sua ascensão, no ano 31 da nossa era, depois que ele morreu, ele ressuscitou, passou 40 dias aqui mais na terra com os seus discípulos, dando as últimas instruções, ele subiu ao céu. Ele entrou para o lugar santo do santuário celestial, onde ele iniciou a primeira fase da sua obra de intercessão. Isto é, para aqueles que não entendem muito do santuário, nós tínhamos que recorrer aos estudos lá no livro de Levítico, Êxodo e Levítico, que nos explica quando o Senhor ordenou a Moisés que fizesse um santuário, que é o modelo daquilo que está no céu. O santuário tinha 2 compartimentos. Um compartimento que se chamava lugar santo e outro compartimento que se chamava lugar santíssimo. No lugar santo era feito o trabalho sacerdotal diariamente, ministrava-se diariamente. Os sacerdotes, quando ofereciam sacrifícios, tanto daqueles que vinham pedir perdão e o sacrifício que era feito pelo povo manhã e tarde, era feito ministrado no lugar santo. Mas uma vez por ano, era chamado um dia que chamava-se o dia da expiação. O sumo sacerdote, o sacerdote que está acima de todos os outros, ele entrava no lugar santíssimo para fazer a obra da purificação geral do santuário e começar um novo ano eclesiástico para o povo de Deus. E então, isto retratava o processo que Cristo teria que fazer para salvação de cada um de nós ou do seu povo. E quando Cristo veio a essa terra, ele fez o trabalho dele aqui na terra, que lá no santuário representava o trabalho que era feito no pátio do santuário, né? No pátio era onde se oferecia o sacrifício. E então, quando ele acabou o seu ministério aqui no pátio, que era a terra, morrendo na cruz, como era feito no santuário, lá no templo levítico, né? Era feito o sacrifício, e o sacrifício era oferecido no altar, e depois o sangue do sacrifício era levado para o lugar santo e aspergido. Então, quando Cristo também terminou a sua obra aqui na terra, ele subiu ao céu e ele entrou no lugar santo, levando consigo o sangue do seu sacrifício para apresentar perante o Pai, para apresentar no santuário como sacrifício de remissão dos pecados de toda a humanidade. E então o seu primeiro processo de trabalho lá no santuário começou no lugar santo, tal como ocorria também com os sacerdotes no passado. Então, da mesma forma, como eu já estava explicando, o santuário celestial teria a sua purificação no final desse período profético. Então, depois de Jesus terminar o seu trabalho no lugar santo, da mesma forma como no passado, os sacerdotes faziam o seu trabalho durante um ano no lugar santo e uma vez por ano eles entravam no lugar santíssimo, Cristo também terminaria a sua obra do lugar santo para começar a sua obra no lugar santíssimo. E de acordo com a profecia de Daniel 8, verso 14, diz que no final do período de 2.300 dias, que na profecia é simbólico, representava 2.300 anos, aqueles que estão acompanhando os estudos anteriores já percebem sobre isso. Um dia na profecia corresponde a um ano. Então, Cristo entraria no lugar santíssimo. Então, o período que percorreu os 2.300 anos terminou em 1944.
E então, nesse período, em 1844, Jesus inaugurou a segunda fase do seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial. Isso é muito importante nós compreendermos e vamos ver aqui a tabela dos anos, tudo o que ocorreu, para que possamos compreender nitidamente e sabermos quão próximo está o nosso Senhor Jesus Cristo de voltar a esta terra. Amém? Qual profecia nos ajuda a entender todas as particularidades sobre os 2.300 tardes e manhãs? Qual é essa profecia? Essa profecia está em Daniel. Vamos ler o que o texto bíblico nos diz. O texto bíblico começa por nos dizer: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 70 semanas está determinado sobre o povo. Aqui quando ele fala o teu povo, como o anjo estava falando com Daniel em visão, então o anjo aponta para Daniel o povo do tempo dele. O povo de Deus, o povo de Israel que estava no cativeiro. O Senhor diz, 70 semanas estão determinadas sobre este povo, sobre o teu povo, para fazer esta tarefa toda que foi descrita aqui. E o anjo continua descrevendo a Daniel, sabe e entende, desde a saída, quando é que começa essa 70 semana? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, vai ocorrer, primeira fase, 7 semanas e 62 semanas. 2 fases. Ou podemos dizer, tem uma primeira fase, que corresponde a 7 semanas, depois tem uma segunda fase, que é 62 semanas, 7 mais 62 são 69, e então diz que vai ocorrer nesse período? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, então uma terceira fase, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio até o fim haverá. Então, depois das 62 semanas, virá o ungido. Tem algo que vai ocorrer para completar as 70 semanas, que já se identifica 62 mais 7, então uma semana restaria para ocorrer algo com o ungido. E diz aqui, desolações são determinadas. No meio de todos esses acontecimentos, ele fará firme aliança. Ele aqui, o ungido, fará firme aliança com muitos por uma semana, aqui está escrito, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Fará cessar todo aquele processo dos sacrifícios que eram feitos no santuário passado, que apontava para o sacrifício de Cristo. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Depois que isso cessa, quem vem a seguir é o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Compreendendo aquilo que descrevemos, 70 semanas. Na profecia, como eu já havia dito, um dia corresponde a um ano. Então, 70 semanas tem 490 dias. Convertendo em anos, corresponderia a 490 anos. Diz que essas 70 semanas ou 490 anos estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, o povo de Deus no passado. Não o Israel atual. Está se falando de Israel, povo de Deus, descendente de Abraão. E talvez você pode perguntar, e os atuais não são descendentes de Abraão? Não quero entrar nesse discurso. Nós estamos a falar daquilo que está na palavra do Senhor descrita. Então, veja, 7 semanas, repara, corresponde a 49 anos. E depois, 62 semanas, 430 anos. O que ocorreu? As 7 semanas, que é 49 anos, começou no ano 457 a.C. No ano 457 a.C., repara que lá diz que vai sair um decreto. Saiu o decreto para que o povo de Deus voltasse para Jerusalém, para restaurar Jerusalém, que tinha sido devastada quando Nabucodonosor
invadiu Jerusalém no ano 605, fez a sua última emboscada no ano 605 e queimou o templo, destruiu o templo. Então o povo passou 70 anos no cativeiro, mas após 70 anos eles tinham que voltar para restaurar. No ano 457, o rei Xerxes deu o decreto deles voltarem para Jerusalém. No ano 408, começou a restauração dos muros da cidade de Jerusalém. Então, do ano 457 a 408, demorou 49 anos, que corresponde a 70 semanas. Depois começa o período das 62 semanas até o ungido. Então, do ano 408 até o ano 27, quando Cristo aparece no seu ministério, corresponderam 62 semanas. E só faltava uma semana. Uma semana corresponderia a 7 anos, porque uma semana tem 7 dias, um dia por um ano, então corresponderia a 7 anos. Foram esse período que incluiu o ministério de Cristo até a morte de Estevão no ano 34. Então, no ano 27, Cristo começou seu ministério. Ele teve seu ministério de 3 anos e meio e ele foi morto. E restavam 3 anos e meio para completar 7 anos. Foi o período em que os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo e levaram o evangelho ao mundo. E no ano 34, Estevão é apedrejado. Termina assim o período dos 490 anos que foi determinado para o povo de Israel. Determinado porque o Senhor lhes deu a oportunidade de arrependimento, mas, ao fim e ao cabo, eles não se arrependeram e Deus rejeitou-los como um povo, não como indivíduos, mas como um povo que representaria o Senhor. E a partir do ano 34, o evangelho espalhou-se para o mundo inteiro, para os gentios. Hoje você recebe a palavra do Senhor porque, graças a essa profecia, o evangelho do Senhor foi espalhado por todo o mundo. E então resta-nos 1810 anos para completar o período que nós chamamos de 2300 tarde e manhã. Veja o quadro a seguir. Como vimos aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Do ano 457 a 408, corresponderam a 7 semanas. Foi o período que saiu o decreto do Atarxerxes, o rei Atarxerxes, e até a reconstrução dos muros de Jerusalém. Restaram 62 semanas. Nesse período de 62 semanas, no ano 27, Cristo é batizado e ungido pelo poder do Espírito Santo, como diz Mateus, que o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele começa o seu ministério aqui na terra da redenção. Esse ministério dele durou 3 anos e meio, porque no ano 31 ele morreu na cruz, terminando assim o fim do período das cerimônias que eram feitas lá no santuário passado, onde o povo oferecia sacrifícios. No ano 34, Estevão foi apedrejado, termina o período de uma semana. Então, se somarmos 7, 62, 49, mais uma, 70 semanas. Resta o período de 1800 anos para completar os 2300 anos. Durante 1810 anos, o evangelho foi levado ao mundo para que todos pudessem conhecer o plano da salvação, o plano da redenção, o propósito de Deus. Nesse período, Cristo estava no lugar santo, operando a sua intercessão a favor dos santos de todas as épocas, desde Adão até a nossa época. E a partir de 1844, Cristo entra no lugar santíssimo, porque no ano de 1844 conclui o período dos 2300 anos que foi dito a Daniel. Até 2300 tarde de manhã, o santuário seria purificado. Vivemos agora no período que corresponde de 1844 até a volta de Jesus. Estamos no período em que Jesus está purificando o santuário, fazendo a obra do julgamento, onde ele está intercedendo por todos os seus fiéis, todos aqueles que aceitam a salvação e recebem ele como Salvador e Senhor. Ele está trabalhando no processo final da obra redentora da humanidade. Querido,
Esta é a oportunidade que você e eu temos para poder ser salvos. Aceitar Cristo e recebê-lo. E ele está ali diante do Pai intercedendo a seu favor. É por essa razão que brevemente ele voltará para buscar os seus. Continuando, temos que ter em conta as datas importantes aqui. Voltando para trás, 457 a.C. saiu o decreto para restaurar Jerusalém. Em Esdras 7, verso 7, você pode ler esse texto em casa, 7, verso 7 e 14, e a 11, verso 26, fala-nos aqui do decreto que foi dado. Né? Os decretos foram feitos para começar o período de 2300 tarde de manhã. No ano 27 depois de Cristo, o Messias ungido, isto é, no batismo de Jesus, Mateus 3:13 a 17, mostra que ele foi batizado e uma voz falou do céu e a pomba, ou o Espírito Santo, desceu sobre ele como em forma de pomba. No ano 31 depois de Cristo, ou depois do seu nascimento, Cristo foi morto, crucificado. Daniel 9, 26 e 27. No ano 34 depois de Cristo, foi ao apedrejamento de Estevão, fim do tempo de Israel como nação, povo especial. Porque esse povo era o povo da promessa que o Senhor tinha feito a Abraão. Mas essa promessa não se cumpriu completamente na vida desse povo porque eles não obedeceram à aliança que o Senhor fez com ele. Então o Senhor removeu e passou agora o evangelho para o mundo inteiro. Mas outras datas, esse período no ano 34 depois de Cristo foi o período que deu início à pregação aos gentios, através de quê? Da conversão do Paulo. Lembra que Paulo, quando você lê Atos 7:49 e 9, versos 5 a 6 e verso 15 a 18, Paulo foi um dos que participou na morte e apedrejamento de Estevão. E Deus o chamou para que ele pudesse ser o pregador dos gentios. Em 1844, termina o período de 2300 tarde de manhã, Cristo entra no lugar santíssimo, assim como o sacerdote, o sumo sacerdote no santuário terrestre, entrava uma vez por ano para a purificação do santuário. Então, Cristo entrou no santuário celeste, no lugar santíssimo, para começar a investigação, o juízo de investigação, que está descrito em Daniel 7, 9 e 10 e Apocalipse 14, 6 e 7. Querido, esse também deu início, nesse tempo, deu início do movimento adventista, profetizado em Apocalipse 10, versos 7 a 10, onde apontava para um povo que se levantaria nesse período de tempo para anunciar essa mensagem que exatamente você está ouvindo hoje. Essa mensagem não seria anunciada, você e eu não saberíamos dela se Deus não levantasse um povo para anunciar esta verdade. Por isso que é importante nós compreendermos isso, porque nós passaremos a entender por que existe o movimento adventista, por que existe a igreja adventista. A igreja adventista não existe porque alguém achou que deveria existir. Foi propósito de Deus, foi profetizado pela palavra do Senhor, que o Senhor, quando iniciaria o processo do julgamento, o Senhor estabeleceria um povo para anunciar as verdades importantes que encontramos nas profecias de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Ah, querido amigo, o que aconteceu realmente no final de 2300 tarde de manhã? A palavra do Senhor diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livro, ou o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livro da mão do anjo e o devorei. E da minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, o que aconteceu?
em 1844, no final de 2.300 anos. Continuando, o Apocalipse diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, queridos amigos, no final de 2.300 tarde de manhã, ou seja, em 1844, deu-se o grande desapontamento adventista. Porque o povo de Deus, atento às profecias bíblicas, começaram a estudar a profecia bíblica e perceberam que esse período de 2.300 tarde iria terminar. E entendendo a profecia, eles pensaram e compreenderam de que algo deveria acontecer. Isto é, Cristo iria começar a purificação do santuário. E eles interpretaram que essa purificação do santuário seria a volta de Jesus para esta terra. Então, houve uma marcação da data consoante aquilo que a profecia indicava que devia ocorrer nesse tempo. E Cristo não veio. Cristo não veio e questionaram. Mas a profecia indicava que os 2.300 dias ou anos terminaria em 1944 e que deveria ocorrer a purificação do santuário. Mas, por que Cristo não veio? Então, aqui na profecia de Apocalipse 11:19, foi revelado a João de que há um santuário no céu e que deveria haver o quê? Um momento em que Cristo entraria no lugar especial desse santuário, que é o lugar santíssimo, para começar a obra do julgamento. Aí, com os estudos profundos de oração, esse povo, que ficou já em minoria, compreendeu realmente que, afinal, no período do fim dos 2.300 tarde de manhã, não seria a vinda de Cristo a esta terra, mas a transição do lugar santo para o lugar santíssimo, onde ele começaria a sua última obra de intercessão, depois, assim, voltar a esta terra para buscar os seus filhos. Isaías 58:12 referia de que, no final desse período, o que iria acontecer na terra, né? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Então, meus amigos, o que realmente iria acontecer? Cristo, ao entrar no lugar santíssimo, uma obra aqui na terra iria se desenvolver. Qual era essa obra? É a restauração da verdade que durante o período da supremacia papal, que durou 1.260 anos, as verdades foram jogadas por terra e pisadas pela a ponta pequena, que falava com insolência, que na profecia dizia que ia mudar os tempos e a lei, ia pisar os santos do Altíssimo. Esse período durou 1.260 anos, começando do ano 508 ao ano 1798. Então, chegou o tempo de Cristo fazer o julgamento, chegou o tempo de Cristo restaurar a verdade. Enquanto Cristo entra no lugar santíssimo para fazer a sua obra lá no céu, o seu povo aqui na terra seria levantado para anunciar ao mundo as verdades que por muito tempo ficaram ocultas. E uma dessas verdades, como aqui Isaías diz, seria restaurado os fundamentos, as ruínas antigas, restaurando as brechas. Que brechas foram essas? Vamos ver durante o estudo. Então, haveria um povo com uma missão. E que missão Deus confiou ao remanescente, ao seu povo, o resto da semente daqueles que foram perseguidos durante vários anos pelo Império Romano pagão e pelo a Roma papal? Apocalipse 10:11 diz: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, língua e reis. Quando João teve a visão do anjo com o livro na mão, foi-lhe ordenado que ele tomasse o livro e comesse. E ele diz que o livro era doce na boca, mas amargo no ventre. Isso correspondia à decepção do povo de Deus em 1944, quando eles pensaram que Jesus Cristo viria a essa terra
e marcaram data da vinda de Jesus, mas Jesus não veio. E com o estudo e oração, eles compreenderam que afinal não era a vinda de Jesus, mas era a transição de um lugar para outro lá no santuário. Então eles também compreenderam que afinal, enquanto Cristo faz essa obra no lugar santíssimo, a profecia indicava que era necessário que ainda se profetizasse aos povos, nações, línguas e reis, anunciasse esse evangelho da salvação. Apocalipse 12, verso 17, nos aponta exatamente o tempo que este povo estaria vivendo. Seria um tempo em que o inimigo estaria irado contra este povo, porque este povo estaria restaurando uma das principais mensagens que deve ser anunciada no mundo, que é a mensagem da justificação pela fé e a obediência dos mandamentos de Deus. E é por essa razão que João, na profecia, vê o dragão irado contra a mulher, a igreja de Deus. E ele foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quais? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, querido amigo, Isaías 58, 13 tem uma mensagem a nos mostrar sobre essa questão dos que guardam os mandamentos de Deus, quando aponta para exatamente o principal dos mandamentos que foi mexido pela besta, pela besta da Apocalipse 13 e os seus aliados. Este mandamento que se refere ao sábado. Isaías diz, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Veja, o sábado seria restaurado, porque por muito tempo o papado ensinou de que o sábado do Senhor foi mudado. Mas, quando Cristo começou o seu ministério no lugar santíssimo, no final de 2300 tarde de manhã, isto é, em 1144, o povo de Deus se levantou para reparar essa brecha. Falar para as pessoas sobre a justiça de Cristo. Anunciar que nós somos salvos pela justiça de Cristo, não pelas nossas obras, mas que ao mesmo tempo que somos salvos pela justiça de Cristo, nós temos o dever de obedecer a Deus e, acima de tudo, guardar o seu santo dia, o sábado do Senhor, não profanando esse dia. Que mensagem deveria pregar os remanescentes de Deus? Desde que Cristo entrou no lugar santíssimo até que ele volte. A mensagem é esta. Apocalipse 14, verso 6, diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 14, verso 7 a 11. Esta, meus amigos, meus queridos, aqueles que estão nos assistindo em qualquer parte onde estiver, seja dia, seja noite, esta é a mensagem que o povo de Deus foi comissionado desde 1144 até hoje está para ser pregado. E é por essa razão que nós estamos aqui. Você está aqui ouvindo esta mensagem.
essa mensagem que convida-nos a buscar a Deus como adorador. Por mais de 1260 anos, né? O povo de Deus foi oculto dessa mensagem. A verdade foi oculta pela Igreja Católica Romana. O papado sufocou a Igreja de Deus juntamente com o dragão. Mas Deus ergueu um povo para voltar a anunciar ao mundo. Como diz aqui em Apocalipse 14:6, esta mensagem é o evangelho eterno, para que possa ser pregado sobre todos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo e língua, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. Nós estamos vivendo num tempo em que os homens estão procurando exaltar a glória do homem. Tem um poder que está manipulando as mentes das pessoas. Todos os políticos sociais, as pessoas a nível religioso, social, científico, está virado os olhos para esse poder como solução dos problemas da sociedade. E a Bíblia Sagrada nos aponta que há um evangelho que deve ser pregado, e esse evangelho aponta de que somente a Deus se deve prestar adoração. E por quê? Porque chegou a hora em que ele faria o juízo, e ele está fazendo esse julgamento hoje. Desde 1844, Cristo está julgando todas as ações da besta e da sua imagem e as ações do seu povo. E você precisa ficar do lado de Deus. Você precisa ficar do lado do povo de Deus para que no juízo você não saia condenado. Querido amigo, a mensagem nos leva aos mandamentos de Deus. A mensagem nos leva a olhar para a lei de Deus, aquela lei que o Senhor deu ao homem desde a sua criação, aquela lei que aponta para Deus como o único Criador e Redentor. Esta é a palavra que, no momento em que terminou o período profético mais longo, de 2300 tarde e manhã, o povo de Deus se levantou para anunciar essa mensagem. Apocalipse 14, verso 12, aponta para quem são aqueles que são o povo de Deus. A palavra do Senhor diz que aqui está a perseverança dos santos, não santos mortos, como alguns pensam. Os santos não são aqueles que estão mortos, são aqueles que estão vivos. Aqueles que estão mortos são santos ou morreram santos no Senhor, porque se santificaram em Cristo. Mas aqui aponta para um povo que está vivo e que vive uma vida de santificação. Por quê? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Queridos amigos, o povo de Deus persevera mesmo em meio às perseguições, seguindo os mandamentos de Deus e mantendo o conceito de fé estabelecido por Jesus e os profetas. Esta é a mensagem que nós temos para anunciar, que nós estamos anunciando. Está chegando o tempo em que, mais uma vez, a besta do Apocalipse 13, as duas bestas, vão se unir, ou podemos dizer as três bestas. Nós vamos estudar isso posteriormente e vamos entender, né? Estão se unindo, confederando-se com os homens da terra, reis, homens dignatários, para se unir e se opor novamente ao mandamento em especial, ao mandamento que aponta para Deus como Criador, que é o mandamento do sábado. O povo de Deus, aquele que persevera, mesmo em meio da perseguição, continuará firme, anunciando a mensagem verdadeira. Querido, qual seria a tua decisão se te oferecessem essa oportunidade de se unir ao povo de Deus e fazer parte daqueles que também devem anunciar essa verdade ao mundo? Eu já escolhi fazer parte do povo de Deus. Por isso eu estou aqui trazendo essa mensagem para ti. Deus tem um povo na terra, e este povo são os que guardam os mandamentos do Senhor. São os que estão reparando a brecha que foi feita, a brecha que foi criada na lei de Deus. Essa brecha que a besta e a sua imagem está querendo novamente criar novamente no meio da terra, trazendo novamente um dia de observância enganoso, que é o domingo.
Você e eu somos chamados a unir-se ao povo de Deus para anunciar essa mensagem contra essa besta. Repara que lá em Apocalipse 14, verso 9, diz que caiu a Babilônia. E quem beber do vinho, ou quem tomar da marca da besta e da sua imagem, esse vai beber do vinho da cólera de Deus, sem mistura, sem misericórdia. A mensagem para nós hoje é uma mensagem decisiva. E será que você está disposto a tomar a decisão de ficar do lado de Deus? Ou você vai continuar relutante, duvidando das profecias bíblicas? Elas se cumpriram. Tudo o que foi dito se cumpriu. O período mais longo da profecia bíblica se cumpriu, 2.300 anos. E no final desse período, Deus levanta a sua igreja. Deus levanta a verdade. Deus traz um povo que restaura a verdade. E é por essa razão que nós estamos aqui, para anunciar. A igreja de Deus, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus problemas, como humano que somos, mas ela é a menina dos olhos, é comparada à menina dos olhos de Deus. É por essa razão que no próximo estudo, nós vamos falar de defendendo o povo de Deus. Vamos ver como Jesus vai ou está defendendo o seu povo, para que o seu povo cumpra a sua vontade de pregar o evangelho a toda nação, tribo e língua, e Cristo voltará. Eu espero você na próxima semana e espero que você traga mais amigos. Também divulgue o nosso canal, Nisto Cremos. Ali neste canal tem muitas lições, muitas meditações, pregações. Vá para aquele canal, dê um sininho, subscreva, faça um like, para que esse canal possa crescer e muitas pessoas possam conhecer a verdade, possam conhecer o Evangelho, possam abraçar o amor de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue fortalecendo a tua fé em Jesus Cristo. E, meu amigo, Ele está voltando. Em breve estaremos livres deste mundo turbulento, deste mundo de dor e sofrimento, deste mundo de desespero, frustração, para vivermos num lugar onde há paz e alegria. Até lá, continue estando aqui conosco para aprender cada vez mais sobre as profecias de esperança. Que assim seja, que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque tudo quanto o Senhor profetizou através dos seus servos, os profetas, se cumpriu literalmente. Obrigado porque Jesus está no lugar santíssimo, intercedendo pelos seus filhos. Obrigado porque o Senhor tem um povo aqui na terra com uma verdade, uma mensagem para anunciar a este mundo. Permita, ó Pai, que cada pessoa que assistir a essa mensagem, que ouvir este evangelho, possa sentir a influência do seu Santo Espírito e se render ao coração a Cristo e se unir a este povo e preparar-se para encontrar com Jesus. Fique conosco, continua a nos dar a tua força e ânimo para resistirmos todas as ciladas e armadilhas de Satanás, enquanto esperamos ver-te vindo na cruz, ou vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, para nos tirar desta terra para o céu.